Por exemplo, Letícia, você é uma profissional, você buscou sua carreira, você é uma mulher muito bonita, você consegue se impor como profissional. O que uma mulher O precisa? que falta para tu ser feliz, Letícia? O que uma mulher precisa para fazer o seu trabalho e conseguir se realizar? Que caminho é esse? O que você acha que é o seu objetivo? O que você acha quais obstáculos você teve que vencer para você mesma e para a tua sociedade? Bom, na verdade, quando uma pessoa decide fazer uma coisa que não é tão convencional, né, o primeiro obstáculo é vencer o preconceito alheio, seja qual for a opção que você faça. Porque quando eu decidi ser uma escritora, né, numa família de imigrantes poloneses, uma família que acreditava no trabalho, né, E no comércio. e no comércio, e no diploma universitário, e na carreira mais tradicional, isso foi um grande choque. O que eu acho é que as pessoas geralmente querem coisas, mas não se esforçam para conseguir essas coisas, né? Então, cotidianamente, eu tenho uma rotina eu sou muito organizada no meu trabalho. Eu não tenho nenhuma pessoa que me cobre. Meu filho me pergunta: mãe, por que você acorda às 6 da manhã se você não tem chefe, né? Então, porque para eu conseguir produzir a quantidade de páginas que eu quero produzir, cumprir com as outras tarefas que eu tenho que cumprir, mais braçais, enfim, do meu trabalho, e ser uma boa mãe e poder ter tempo de me divertir. Eu, além de invejar os seios da Letícia, eu invejo também essa capacidade de organização dela. Mas, Peninha, você venceu pelo seu corpo e a sua beleza. É verdade, isso é verdade também. E pelo nariz também, né? Também, exatamente. Você simplesmente... Tu sabe que nariz grande também quer dizer... Para você bastou também. ser gato, não é isso? Você não precisou fazer esforço nenhum, né? Nenhum. As portas todas se abriram. Conta um pouco a tua trajetória, rapidinho também. Cara, eu sou muito trabalhador, sabe? Eu tenho fama de maluco, injusta, não sei de onde que tiraram isso. Não, assim, eu sou quase aquele cara que estuda escondido para o vestibular, sabe? Todo mundo diz assim: mas doidão, maluco. Eu sou doidão, maluco mesmo, graças a Deus, sou mesmo. Só que eu me esforço muito, eu trabalho muito. E lê muito. E leio muito. O último apartamento dele, o piso cedeu da quantidade de livros que tinha. É verdade mesmo, o apartamento não conseguiu... São 8.000 só. Mas eu uso mais para decoração. Impressiona muito as mulheres, é impressionante. E aí... Isso mais a carinha de triste, Isso, né? mais a carinha de triste, muito. Cara, eu me esforço muito mesmo, e eu, assim, cara, cinismo fora, eu me sinto a man with a mission, sabe? Porque é o seguinte, eu conheço muito a história do Brasil, muito mesmo, sabe? Eu já li mais de 3.000 livros sobre a história do Brasil, eu me empenho, me dedico muito a conhecer o Brasil, e quanto mais você conhece o Brasil, mais vontade dá de morar na Suíça. Não. Cara, é um país que fez muita opção errada, muito tempo, né? E a nossa facilidade de apontar o dedo e dizer que a culpa é deles, eles, os políticos, né? Eles, né? Eles somos nós, cara. Eles são um espelho do que nós somos. Todo o país que vive em plenitude democrática, e é bom a gente recordar que há 25 anos o Brasil vive em plenitude democrática. A chamada democracia frágil passou por 3 grandes momentos e o suplantou. A eleição do Lula em 2001 foi uma prova da maturidade. Não quero refletir sobre se foi bom, se foi ruim. Quero dizer no sentido de que se estabilizou o país e ele foi eleito sem nenhum rumor golpista. Depois a Dilma foi derrubada e o sistema se manteve. Então são 25 anos de estabilidade democrática com toda esta merda, com todo esse horror, com todas essas pessoas horrorosas que estão no poder. Todos eles denunciados e as instituições funcionando, né? Então, se eles estão lá, eles representam a nós. Nós somos eles, eles somos nós. Então, se a gente não construiu ainda o país que a gente quer, é porque nós, enquanto sociedade civil, nós, enquanto agentes históricos, nós, enquanto cidadãos, estamos falhando demais na nossa missão de construir um país. A história traz muitas e muitas lições. E povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. É um chavão, mas é verdadeiro. Povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. É um chavão, mas é verdadeiro. E povo que não constrói a sua história, deixa com que ela fique desse jeito. Então, eu me sinto com essa missão. É como assim você faz isso com a própria vida, né? Se você não reconhece, não compreende os seus erros, os momentos que você cai, as suas derrotas,
a tua tendência é repetir. As derrotas de vocês, é evidente. Exatamente, pessoas... ficar nesse eterno retorno, porque o negócio não é não cair, mas é levantar, né? Agora, a mesma coisa, essa coisa de esperar do governo, eu acho que tem um pouco isso na trajetória da felicidade também. A gente tem uma coisa de culpar o outro por não estar feliz. Eu não estou feliz porque o Peninha não agiu como eu esperava. Ou e não tomar uma atitude é a maior atitude que alguém pode tomar na vida. Né? Então, assim, vocês se dão conta quantas vezes, durante assim, a trajetória, a gente coloca a felicidade, a nossa felicidade, na mão do outro? E como uma coisa externa, né? Como se a felicidade não fosse única e exclusivamente interior. E isso é muito perceptível, mas, às vezes, a gente não está atento para isso. Aí vem a coisa da mindfulness, que é a atenção plena. Diz assim, eu não consigo estar feliz porque ele não me entende, ele não permite o meu voo, ele não permite que eu escreva. O Leandro, no caso? Você está falando do Leandro? Mostrando a Letícia, a família da Letícia, que permitiu, que deu a ela asas para ela poder fazer o que ela permitiu, eu fui lá e fiz, não é? Claro, foi lá e fez. Imagina se ninguém permite ou não permite coisa nenhuma na vida da gente. A gente vai lá e faz, né? E aí, essa coisa de olhar para trás é para querer uma frente melhor, não é? Claro. Essa é a ideia. Claro, claro. Você vai buscar na história aquilo que você gostaria de mudar no futuro. E a explicação e a projeção do futuro. Perguntas? Tem alguma pergunta já? Vamos nessa. Oi. Aproveita que é 15 Tem reais microfone? Pode Oi, falar. Oi. Ali. Meu nome é Denise, eu sou de Novo Hamburgo. E, para mim, assim, a felicidade está muito ligada a perdão. E eu acho que a gente tem bastante dificuldade de perdoar. A gente fica carregando correntes de coisas que nos disseram há 20, 30 anos atrás e que nos prendem, né? Não nos deixam ser felizes. E, principalmente, também acho que o auto-perdão. A gente não se auto-perdoa, a gente fica se massacrando, se judiando, né? Por essa dificuldade que a gente tem também de se auto-perdoar e compreender também a fragilidade do outro, que às vezes nos disse uma coisa atravessada, vamos dizer assim, e que, pelas minhas feridas, né, machucou mais ainda, e eu fico carregando aquilo, porque meu pai fez tal coisa, me disse tal coisa aquela vez, isso, às vezes, muito impede a gente de ser feliz, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que buscar essa paz de espírito com você mesmo é você olhar para trás e ficar quites com o que foi, né? Porque o que é imutável não adianta mesmo. E aqui agora perdoar acima de tudo a gente mesmo, porque o que você vai ficar carregando essa culpa? Como é que você relaciona bem com culpa? Pessimamente, inclusive. O suicídio do meu psiquiatra agravou muito e as pessoas... Será que foi você que levou ele ao suicídio? Então, meu Deus do céu. Todo mundo diz. Esse é um peso, cara. Estou tentando me perdoar, mas... E foi na minha frente. Não fala uma coisa dessas. Estou brincando. Não, eu sei lá, eu sou meio cristão. Tá ótimo, a culpa é do Colégio Anchieta, não é minha. Da minha culpa. Alô? Bruna, eu sou Roberto, moro em Bagé, sou médico, meu filho aqui. Mas tu não é analista. E tu não és só um rostinho bonito. Tu não é só um rostinho bonito, tu és muito inteligente. É o corpo também. E eu procuro até hoje uma mulher inteligente que me sustente, não achei até agora. Desculpa, ele me distraiu. Não só ele se distrai, mas ele distrai os outros também, é um problema. Não, eu gostaria de comentar alguma coisa que eu penso assim. O conhecimento realmente liberta? Eu acho que não. Desculpa, fala de novo. O conhecimento liberta é um clichê. O conhecimento liberta? Sim, eu acho que não. Porque na medida do momento que nós temos conhecimento, que é a informação transformada em discernimento que tu atua, tu te torna infeliz, porque tu não consegue transformar a tua realidade. Olha, eu vou discordar de você. Não, sem dúvida, é isso. Essa é a polêmica. Eu acho que o conhecimento é a única forma de liberação. Porque quando você... Não é o conhecimento que você precisa carregar. Não é aquela coisa assim... Tem uma frase do Drummond que ele diz assim... você permanecer inocente...
mesmo depois de tudo tão atrozmente explicado. Ou seja, você ter a noção de que, mesmo quando você compreende todas as coisas e vê a cara delas, e vê os lados de sombra e de luz, os lados podres e os lados saudáveis de cada uma das coisas, ainda assim você conseguir buscar a leveza. E eu acho que, na verdade, eu acredito que só assim a gente consegue buscar a liberação. Porque, enquanto você não tem o conhecimento, você vai ficar preso, de qualquer maneira, a todas essas questões. O homem, na hora que ele começa a pensar, ele vai ser torturado, ele vai ser constantemente revisitado por questões que lhe dão ansiedade, que dão esse contínuo desgaste, esse contínuo conflito interno. Então, esse conhecimento ele não termina nunca, mas ele é o caminho da liberação, porque é meio assim. Vou dar um exemplo assim, de imaginário, né? Você pega uma grande rebentação no mar, mas depois que você passa a rebentação, você vai encontrar uma certa plenitude, você vai encontrar um mar mais sereno. E eu acredito nesse movimento. Eu não estou dizendo que ele é possível, que ele está ali para imediato. Eu não sou uma pessoa imediatista, pelo contrário, eu faço as coisas assim com quase uma paciência chinesa. Outras eu sou muito impaciente, que é um exercício na minha vida, mas eu acredito nessa busca do conhecimento, tanto exterior quanto interior. Eu acho que só ele amplia e nos dá abrangência, eu acredito nisso. Será que a ignorância não nos protege? Só um pouquinho. Será que a ignorância não nos protege? A inocência da criança não é a liberdade? Mas a inocência da criança não é ainda a ausência do conhecimento. Ela está dentro do universo que ela está, dentro daquele mundo. Pelo contrário, o que a move é a curiosidade, é a busca do conhecimento. E uma outra coisa que eu acho também é que o problema do ser humano, do adulto, hoje em dia, moderno, é querer controlar o outro também. Né? Então, você não é feliz sempre querendo que todas as coisas funcionem, todos os outros funcionem como você gostaria que eles funcionassem. Né? Então, a gente aceitar que as pessoas se comportem como elas... Né? Fazer o exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro, entender o outro e entender que as coisas não vão funcionar como a gente imagina e se expor a esse inesperado, que é um dos segredos da felicidade. Numa relação, não existe relação que eu tenha conhecido, que eu tenha vivenciado na minha vida, em que um não quer mudar o outro. Todo mundo quer mudar todo mundo, né? Sim, na família, no trabalho, no casamento, no trânsito. Eu estou aqui já querendo mudar o nome dele para Carlos Pena, enfim, é uma loucura. Mas, assim, a gente quer sempre mudar. Bruna, Patrícia, Romilda, Maria, Tereza. Ele decorou só de raiva. Mas eu acho assim que, na verdade, quando a gente quer mudar o outro, a mudança tem que começar na gente. Aquela frase do Gandhi, que é maravilhosa, que diz assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque a gente reclama que o taxista é mal-humorado, que a pessoa foi mal criada. Você vive num mundo hostil. Mas, se você perceber que, se você gerar uma certa energia e uma certa gentileza, a reação do mundo também muda com você. Então, eu acredito nessa troca, nesse fluxo. Eu acho que a gente é simbiótico, sabe? Então, acho que não adianta querer mudar o outro sem tentar fazer uma mudança aqui primordial, o que é muito mais difícil, né? É muito mais fácil mudar o outro do que a gente mesmo querer se mudar, né? A mudança... Pode ir, não. Depois, já falei tanto, vamos ceder. Eu vou passar aqui, mas depois, quem quiser fazer pergunta lá no alto, a Tassiana está lá no alto. Quanto está a pergunta, Mariana? 12? Oi, Bruna. Boa noite. Boa noite aos convidados, a Letícia. Eu tenho um livro dela, né, o livro Sal. Falta eu ler. Falta tempo, na verdade, para mim ler. Ah, falta ler. Qual você tem? O Sal. Sal. No meu caso, não precisa ler, basta comprar os meus. Ah, tá. Não, eu vou comprar. Não, porque eu não conhecia o trabalho do Bruno. É Bruno, é? Do Peninha, perdão. Bruno Pena. Romildo. É porque eu sou ruim com nomes também. Pois Olha, é. Bruno Pena é um ótimo codinome.
Sim, Bruna, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu também escrevo, eu sou poeta, e a Academia de Letras da minha cidade, eu sou do Pará, tá? Eu não sou gaúcho, e a Academia de Letras da minha cidade, Castanhal, que tem em torno dos 200 mil habitantes, convidou para me fazer parte do livro, e eu participei no ano passado. E eu gostaria de perguntar, assim, qual seria o conselho que você me dá, porque eu estou começando agora, basicamente, né? Tem pouco tempo que eu estou começando. Então, e ano que vem eu quero começar a escrever um romance. Então, qual seria a dica que você me dá? Qual seria um conselho que você me dá para me continuar escrevendo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Escrever para você é tão importante quanto comer, quanto se alimentar, quanto respirar, quanto dormir? É muito importante. Porque se for uma coisa vital, sim, aí você nem sim. precisa me perguntar isso. Você vai ter que escrever de qualquer maneira. Sim. Então, eu acho que você tem que buscar isso, saber se dentro de você aquilo é vital. Se não for vital, você vai fazer por hobby. Mas sim. se você quiser fazer para valer, você tem que fazer isso uma questão absolutamente inevitável. Sim. É porque eu faço igual o Bruno, eu só escrevo quando o coração está despedaçado. Obrigado. Lá em cima, Tassiana. Eu recomendo muito sofrimento, muita dor, muita infelicidade, muito suplício, e daí tu vai escrever quase tão bem quanto eu. Boa noite. Meu nome é Neila, eu sou professora estadual, moro em Canoas. Aqui, Bruna, aqui. Lá em cima. Quero falar sobre a felicidade. Aqui. O segundo andar também tem direito a fazer pergunta. Claro que tem direito. Então. Oi, queridos. Puxa vida, a gente maravilha. nem tinha percebido que vocês estavam aí. Então, a felicidade, para mim, seria como clima, uma sucessão de acontecimentos que vai gerar o estado de felicidade. Ou seja, se acorda de manhã e faz um café gostoso, se sente feliz, é uma felicidade. Você vai até o jardim, colhe uma rosa ou simplesmente aprecia, é um estado de felicidade. Então, todos os acontecimentos, eles vão acumular a tal da felicidade. E há um tempo atrás, eu ministrava uma cadeira de relações humanas e trabalhei com os alunos a questão da felicidade. E perguntei para eles, fiz esta pergunta, e muitos colocaram várias situações. E a que mais me comoveu foi estar no domingo em almoço com a minha família. Felicidade. Então, eu não preciso ter uma mansão para ser feliz. Né? Olha, você sabe que eu fui para o Butão e, de certa maneira, tudo que você disse aí, claro que... É o país mais feliz do mundo, né? O Butão, né? Pelo menos eles medem, em vez de medir o PIB, eles medem o FIB, Felicidade Interna Bruta. Então, em vez do... Né? É Bruno. Bruno. Mas você sabe que essas pequenas ações que você descreveu, fazer um café, sentir o cheiro do café da manhã e ser invadido por uma emoção, olhar uma flor, que parece assim movimentos pequenos, sem muita importância do dia a dia, essa é a descrição mais clara da felicidade. Esse é o princípio de toda a filosofia. Menos o almoço em família domingo. Menos o almoço em família, que diz que família é bom unida, mas não reunida. Não, família é bom no porta-retrato. Tô brincando. Mas independente, assim, essas pequenas ações, essa mistura, essa apreciação é uma palavra fundamental para a felicidade. É você ter apreciação.
Você pode estar num dia conturbado, você pode estar vivendo um mundo caótico, você pode tudo. Se você conseguiu reparar que os jacarandás da rua estão floridos, se você conseguiu dar uma olhada para aqueles ipês amarelos vibrando, se você conseguiu olhar um passarinho, se você olhou com apreciação essas coisas que te cercam, isso é um termômetro de uma coisa interna que está em equilíbrio, que está em harmonia, que está em conexão com aquilo que te cerca, com aquilo que faz parte do teu mundo. Então, o que parece pequeno, na verdade, você está criando uma coisa fundamental, que é a sua memória emocional. Ou seja, cada vez que você fizer o café, você vai ter uma boa sensação todas as vezes. Quer dizer, você vai conseguir ter uma repetição desse prazer. E eu acho que a mistura disso deixa a pessoa mais feliz, sim, sem dúvida nenhuma. Temos mais quantas perguntas? Mais uma? Aqui? Mais uma pergunta? Tá. Boa noite, Bruna. Boa noite, Peninha. Boa Bruno. noite, Letícia. Eu te conheço. Boa noite, auditório. Respiramos mal, nos cansamos depressa, somos incapazes de ir fundo nas coisas, até o desconhecido, até onde não iria o medo, até desbravar a parte cerrada dentro de nós mesmos. Isso gera uma ansiedade, uma tensão, uma procura de si fora de si mesmo. E a resposta nunca virá de fora. Você relembra disso? Não lembro, mas... Você escreveu isso num prefácio. Eu Olha. trouxe o livro aqui para Eu você achei autografar. muito bom mesmo. Foi o Richelli que escreveu isso, cara. Você escreveu isso num prefácio do livro do Osho. Do Osho. Na época chamava Rajneesh. Oxo duro de roia. Nossa. Tem um amigo meu que, outro dia a gente estava conversando assim, Ricardo, as pessoas estão em fuga de si mesmo. Poucas pessoas têm a coragem de mergulhar dentro de si mesmo para realmente buscar a si mesmo. Teu nome eu sei. A pergunta que eu tenho é, quem é você? Boa. Muito interessante. Obrigada por me lembrar disso. Outro dia eu fiz o prefácio do livro do Prem Baba, que, aliás, abriu a nossa jornada de conhecimento em São Paulo. Com mais gente que aqui ou menos gente? Não, que aqui? igual, assim, Tá. teatro lotado, graças a Deus. E eu pensei, puxa, estou fazendo o prefácio aí do Prem Baba, e aí fui lembrada que eu tinha feito esse prefácio do Osho há muitos e muitos e muitos anos atrás. Ou seja, essa trilha de buscar essa espiritualidade, esse desejo de ampliar, de ter essa abrangência de alma, me acompanha desde menina mesmo. E eu fico contente de estar nessa trilha, continuar e agora poder expandir para as pessoas. Eu acredito um pouco que, mesmo com o cinismo do Bruno... Do Bruno Carlos. Do Bruno Carlos, com essa falsa modéstia que ele apresenta aqui, com essa coisa de menino triste, ele é um super idealista, ele está buscando um mundo melhor, ele está querendo a felicidade também. Então, eu acredito que a Letícia já encontrou... Qualquer pessoa que vive das letras no Brasil é um idealista, né? É um Mas que disfarce. idealista, é um idealista. A não ser que seja letra de câmbio, né? Ah, pois é. Pois é. Vocês, por exemplo, alguma vez, assim, só para a gente terminar, porque a gente está aqui, a gente adoraria ficar conversando, porque eu, por mim, fico horas e horas, eu adoro isso. Mas todo mundo tem, né, sua hora. Mas, Letícia, para você, assim, essa busca paralela do teu trabalho, das coisas que você tem controle, de cuidar bem dos seus filhos, de você, do seu corpo, veio acompanhada dessa busca espiritual? Você considera isso uma coisa essencial para a tua vida? Claro que eu considero. O que eu considero importante é as pessoas, o exercício que eu faço cotidianamente, de estar feliz comigo mesma, né? Porque as pessoas já não sabem mais ficar sozinhas, né? E já não sabem mais ter tempo livre, porque as pessoas precisam estar sempre agendadas. O exercício de escrever, as pessoas falam, amor, eu corri o dia inteiro. Na verdade, o meu dia se divide em dois períodos muito distintos. Um período onde eu realmente cumpro atividades, né, tenho horários a cumprir, mas, para eu escrever um romance, eu preciso 5 horas por dia de nada, de solidão, e só estar sozinha comigo mesma, uma porta fechada. Então, esse exercício de escrever um romance é um exercício que me volta para dentro de mim mesma, eu busco as coisas dentro de mim, evidentemente, eu sou
muitos personagens ao mesmo tempo e preciso acompanhá-los dentro de um arco narrativo. Vou vivendo junto com eles. Então, é um exercício que me conecta comigo mesma. Então, é um exercício de olhar para dentro e de se sentir equilibrado e trabalhar esse equilíbrio e até esse desequilíbrio, né? Porque você também tem que buscar o desequilíbrio dentro de si mesmo. Então, eu me considero muito... Eu acho que o escrever, que a literatura, que a ficção, ela me regula, me mantém equilibrada. Ela salva um pouco a gente da loucura. Ela me salva da loucura. Se vai salvar mais alguém, não sei, mas, em princípio, eu escrevo por causa disso. De Castanhal. Já o Peninha não foi salvo, né? Não. Mas, Peninha... Ele distribui loucura. Ele Peninha, distribui loucura, mas com senso de humor, que é uma maravilha, né? Peninha, para você, assim, essa trajetória da apreciação, dessa coisa de olhar a natureza, de olhar uma coisa superior, você considera isso uma bobagem? Não, eu considero isso a coisa mais sublime que tem, sem cinismo, sem piada agora. Inclusive, eu tomei contato com aquilo que a gente chama de Feng Shui, né? Mas, na verdade, é Feng Shui, a pronúncia correta, né? Que são as linhas geomânticas, né? Que são a energia natural, quer dizer, vento e água, né? Feng Shui, que ninguém chama de Feng Shui, que é aquela coisa de trocar o espelho para ficar mais rico dentro de casa, ou então botar 2B no Fábio, ou alguma coisa assim. Né? Fluxo, né? Criar o fluxo. É um fluxo. Só que esse fluxo ele é natural, ele é geomântico. Né? Geo, terra, mancia, magia. Né? Existe uma magia natural na natureza. O homem ocidental e as civilizações urbanas ocidentais romperam esse equilíbrio sagrado com a geomancia, com a natureza. Eu sempre fui um cultor da natureza. Eu cheguei na história pela via da natureza, porque eu comecei a escrever sobre a história do Brasil, porque eu fiz parte de uma geração de gaúchos, da segunda geração de gaúchos que descobriu as praias virginais de Santa Catarina. Não fiz parte da geração que as destruíram, né, porque as praias de Santa Catarina foram ocupadas a partir de um processo expansionista gaúcho, né? As primeiras gerações de gaúchos chegaram lá em 68, 69, eu cheguei em 74, logo no início, eram praias virginais, maravilhosas, incríveis, de areias faiscantes, águas translúcidas, com a Mata Atlântica avançando até ali, e eu concluí imediatamente que eu era índio, doidada, que maravilha, quero ser índio, vou andar pelado, mas eu nunca fui muito burro. Daí eu digo, pô, vem cá, mas de repente estou escolhendo o índio errado, será que esses índios não eram, que índios eram esses aqui? E ao concluir que índios eram aqueles, a pesquisar sobre que índios eram aqueles ali, você chega no momento do primeiro encontro, do primeiro contato, porque como as sociedades indígenas brasileiras não tinham escrita, e por isso que tem esse termo pré-história, né, que é um termo, por um lado, engraçado, bonito, eu sei o cara que criou, quando que ele criou, foi em inglês, Glenn Daniel, né, e hoje é um termo refutado, porque se diz que história tem os povos que escrevem, e que os povos que não escrevem não têm história, o que é, óbvio, uma falácia, né, até porque o legado pré-histórico brasileiro é enorme, né, nós temos 60% dos brasileiros têm DNA indígena, né? O que nós comemos teve origem indígena, as estradas brasileiras eram trilhas indígenas, os locais onde se localizam as grandes cidades brasileiras eram todos locais indígenas. Os portugueses não teriam conseguido sobreviver no Brasil se não fosse um legado de 10, 12 mil anos de conhecimento ecológico, empírico, e não só empírico, indígena. Né? Então, eu cheguei naquele lugar e eu quis entender o Brasil, o corpo do Brasil. Eu sou fascinado pelo corpo do Brasil, um corpo que está sendo destruído muito rapidamente, porque ninguém diz assim, o Brasil está dando tudo errado, menos o agrobusiness. Cara, foda-se o agrobusiness, porque os caras só plantam soja, só plantam cana, então soja para alimentar boi, entendeu? Um país de açougueiro, 2 açougueiros, no caso o dono do país, irmão açougueiro, que deviam ser uma dupla caipira, Joesley e Joesley, vão tocar música sertaneja, não enche meu saco, né? Então, é um país com um incrível legado. Né? O Brasil é mágico. O Brasil é um dos lugares mais mágicos do mundo. A natureza do Brasil é totalmente transcendental. A biodiversidade do Brasil, as espécies endêmicas do Brasil. E aí eu me fascinei pelo corpo do Brasil e resolvi povoar esse corpo com os seus habitantes, que eram de início indígenas, e depois você, na real, a gente ocidental, só consegue entender o indígena pela ótica dos ocidentais que escreveram sobre os indígenas. É terrível, mas é verdade. Então comecei a ler sobre esses caras e assim
assim que chegou. Então, a minha visão, eu tenho uma visão muito, muito intensa, muito profunda da natureza. Eu sei que ele falou, o quaternário sedimentar da Praia Gaúcha. Né? O quaternário é um período geológico, sedimentar é que a areia pousou aqui. Eu entendo muito de geologia, sabe? Gosto demais, então eu sei o que é basalto, sei o que é granito, sei o que é arenito, e aí eu me vejo assim no lugar, entendeu? Claro que com a ajuda de certos poderes externos, mas daí também, né? De cara também é mais difícil. E aí, por causa desse contato com o corpo físico do Brasil, é que eu cheguei na história. Mas eu não quero terminar sem contar uma história totalmente diferente que tem a ver com a felicidade. Talvez alguns de vocês conheçam um personagem de quadrinhos chamado Agar o Horrível, Hagar the Horrible, um viking. Né? Então, o Agar, que é um epicurista, né? Epicuro é o cara que diz que a felicidade vem da satisfação dos sentidos, com moderação, não sei porque ele acrescentou essa moderação, e aí eu discordo dele nesse ponto da moderação, e aí o Agar escala uma montanha e chega no topo da montanha e tem um guru em posição de lótus. E o Agar pergunta para o guru, guru, qual o segredo da felicidade? E o guru responde, abstinência, jejum e penitência. Aí o Agar olha, há algum outro guru nessa montanha?